Tivemos uma queda aí na internet, mas vocês voltam também. Vamos ficar nessa vibe aí que existe um rio que purifica nossas vidas. As águas de Deus nunca param de fluir, né? A internet pode fluir, o sinal pode fluir do celular, mas a nossa ligação com Deus jamais deixa de fluir, né? A nossa conexão sempre vai ser permanente. Amém? Voltou todo mundo aí? Todo mundo? Ficou melhor agora? Dá um joinha aí para que Esther, Michele possa te acompanhar aí. Você está me ouvindo. Essas coisas acontecem, né? Acontece. Queridos, eu queria muito falar com vocês. Vão abrindo suas Bíblias aí. O livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, versículo bem conhecido. Eu queria trazer uma meditação, né? Eu botei um nome aí meio diferente hoje. O tema da mensagem de hoje é saneantes físicos, espirituais e psicológicos. Né? Até liguei para o presbítero hoje falando, ele brincou, botou um tema lá saneante e tal. Eu falei para chamar a atenção, né? A gente brincou um pouquinho, mas a gente precisa dar grande ênfase a esse assunto, porque o nosso estilo de pregação, como os irmãos já conhecem, e hoje a gente até vai falar um pouco sobre isso, sobre os fariseus e escribas, que Jesus chamou grande atenção deles porque eles viviam uma vida de aparência, né? Eles tinham uma vida em Deus mais física. E a gente sabe que o evangelho, o verdadeiro cristão, ele não vive de aparência, ele ama a Deus e tem um estilo. O cristianismo não é mais uma religião. Jesus combateu fortemente nos dias dele a religião, os judeus religiosos, né? E o cristianismo é um estilo de vida. A gente precisa, para criar esse estilo de vida, a gente precisa conhecer e viver, buscar vivendo. Todos os dias eu vou conhecendo a palavra, eu vou orando, nós vamos falar sobre isso também. E a nossa vida, Deus vai olhando para aqueles que realmente estão dando um passo de atitude, que realmente, né, assumiu a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra. Deus vai mudando mente, vai mudando o nosso interior, como a gente clamou aqui. Ele vai saciando a nossa sede, né, os nossos desejos carnais vão perdendo força, a gente vai conseguindo vencer, porque a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar começa a ficar diferente da maneira desse mundo. Por isso que o verdadeiro cristão, ele é diferente, né? As pessoas falam, para ser crente, o cara parece um santo. Realmente, a palavra santo é separado, aqueles que separam de uma vida. Não é parar de ficar no mundo, né? Mas é viver no mundo de uma maneira transformadora, de uma maneira a qual Deus traz uma identidade. Então, o tema de hoje é saneantes físicos, espirituais e psicológicos. Então vamos para o texto, 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou ler novamente. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus está voltando, está muito próximo. Aquele que crê na palavra, os sinais proféticos estão se cumprindo praticamente todos para a igreja. A gente está como igreja do Senhor se santificando. Essa é a postura que a igreja, independente da seu discernimento escatológico, a sua visão escatológica, sem sombra de dúvida, todos chegam num comum acordo. Que a igreja precisa estar em constante santificação, esperando a volta de Jesus. Porque Jesus vai pegar sua noiva em santidade, aqueles que estão realmente em conexão com a presença dele. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Tessalonicenses, ele fala da tricotomia humana. Ele traz uma análise nas três partes da formação humana, que nós temos um corpo físico, nós temos uma parte espiritual, que é o espírito que Deus dá, isso está lá bem definido em Gênesis, e nós cremos na tricotomia e que nós fomos feitos alma vivente, né? Deus fez o homem do pó da terra, que é o corpo físico, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito, e o homem foi feito alma vivente, que é onde está a parte psicológica. Por isso que nós entendemos que quando o homem aceita Jesus,
ele começa a discernir a Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito com discernimento espiritual. Por isso que quem é nascido da carne não entende as coisas do Espírito. Então, quando Deus tira o homem do mundo, quando há um nascimento, uma entrega total à crença do sacrifício salvífico de Jesus na cruz, quando a redenção acontece, quando nós cremos na redenção, nós cremos no sangue, nós cremos no perdão dos pecados, há uma transformação. Deus tira a nossa mentalidade carnal e coloca um discernimento espiritual. A gente passa a aceitar a Bíblia como verdade. A gente passa a crer na palavra de Deus como verdade. Então, ele diz aqui que nós precisamos nos apresentar a Deus com o corpo, com o espírito e com a alma. E nesse tempo, queridos, a gente está vendo uma preocupação muito grande com a higiene física. E isso é saudável, isso é benéfico, isso tem que ser feito mesmo. A gente vê aqui um grande aumento, né, das informações para evitar, né, o controle, né, para evitar a disseminação do vírus, que precisa ser lavado as mãos várias vezes com sabão. Isso faz parte da higiene do corpo e precisa ser feito. Mas quando se fala em saneantes, se você procurar a palavra saneante lá no dicionário, é uma palavra muito usada, né? Eu até falei, eu trabalho com produtos químicos, a empresa que eu trabalho vende produtos químicos, então é muito comum essa palavra para mim. Saneantes são desinfetantes, são produtos que fazem a parte de desinfecção hospitalar, faz a parte de higienização. No meio da cozinha, por exemplo, industrial, a palavra desinfecção não é usada sanificação. E o que é um saneante? Saneante está lá no dicionário, são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção domiciliar de ambientes coletivos e públicos e no tratamento de água. Então são produtos que vão ser usados, que combatem um vírus, uma bactéria, produtos que até fazem esterilização. Então, queridos, quando se fala em saneante, nós estamos usando muito hoje saneante, como eu falei, está em alta. O pessoal usando mais o hipoclorito de sódio, que nada mais é o princípio ativo, o composto ativo da água sanitária, do cloro, né? Nós temos outros tipos de alvejantes, que é o peróxido de hidrogênio, que está muito em alta hoje. Né? Temos produtos à base de quaternário de amônio, de quinta geração já, que são muito sofisticados, produtos que passam no ambiente e que em certas áreas fixas e não fixas são utilizados com grande propriedade. Nós temos também em alta os produtos à base de álcool etílico A70, que está sendo muito utilizado. Estava uma briga esses dias para conquistar isso, né, no supermercado, cara, porque o álcool 70, depois quando você passa direitinho, né, na possibilidade de não lavar as mãos com sabão, você passa o álcool e ali após 1 minuto ele mata os vírus, as bactérias que estão em contato com a sua mão. Isso evita uma transmissão. Isso é muito bom, isso é perfeito. E tem gente hoje que é assim, né? Se cuida, tem gente até que está com uma psicose de limpar a sua casa, manter limpo. Precisamos cuidar do corpo, mas a Bíblia diz que não é só do corpo que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar também do nosso espírito e da nossa alma. E é isso que eu quero falar com vocês. O saneante da terra nós temos. Nós podemos lavar com água, água limpa. Nós podemos lavar com sabão, sabão limpa. Mas as coisas espirituais não se lava com sabão físico. As coisas que é da alma, se fosse fácil assim, a gente ia no supermercado e várias pessoas com traumas em suas almas, com qualquer tipo de sabão ou desinfetante, com pinho, a gente iria purificar os problemas emocionais, as pessoas psicomáticas, com problemas de trauma de infância, pessoas que estão ali com depressão, pessoas que estão com diversos problemas na alma, seriam facilmente tratadas apenas pelo poder de desinfecção, produtos de higienização, mas as coisas espirituais só se tratam espiritualmente. Por exemplo, perdão dos pecados, pecado é uma coisa que marca o nosso interior, marca a nossa alma. Pessoas com deficiência de caráter, você acha que simplesmente tomar um banho isso vai mudar? Então tem muita gente que estão bem higienizadas por fora. Eu tenho visto hoje
com muita clareza, pessoas que são impecáveis por fora, cheirosas, perfumadas, bem limpas, mas por dentro cheira mal, por dentro estão contaminadas, por dentro estão sujas, têm uma vida doente no seu interior. Mas nesta noite nós temos uma palavra rema, uma palavra do céu, que vai trazer uma purificação da nossa alma e do nosso espírito para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente precisa entender alguns conceitos. Como eu falei, o que me preocupa não são as pessoas bem cuidadas no físico. O que me preocupa é que são pessoas que têm, né, capacidade de se cuidar fisicamente, de usar até bons perfumes importados, de cheirar bem no seu interior, mas quando a gente vai se relacionar com ela, a gente vê pessoas pobres de espírito, pessoas avarentas, pessoas mentirosas, pessoas corruptas no seu interior, né? Então nós precisamos dar uma ênfase, uma atenção, porque Jesus vai buscar pessoas que estão inteiramente purificadas no corpo, na alma e no espírito. Não quer dizer 100% santos, não é isso. Mas pessoas que trabalham para cuidar do seu interior, pessoas que estão dispostas a romper com a hipocrisia. Deus olha para dentro de nós, queridos. A gente pode conhecer pessoas externamente, mas aquele que tem, principalmente você que diz ser um cristão, independente se você é católico, você independente da sua denominação, evangélicos de várias denominações, Deus, a gente pode enganar o próximo com as nossas falsas atitudes, com as nossas falsas obras de justiça, mas Deus, ninguém se engana, ninguém pode esconder da face de Deus. E Deus chama a atenção de um certo grupo de pessoas na Bíblia, que está lá em Mateus 23, a partir do versículo 25, que me chama a atenção, que Jesus chama duas classes de pessoas, fariseus e escribas. Quem eram esses homens? Homens que atingiram na vida um grande conhecimento profético das Escrituras, principalmente no livro Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Homens que tiveram um grande conhecimento da Torá, que aplicavam a lei e tinham diante do povo um grande conceito espiritual, era tido como homens santos, sábios, os homens, os únicos pregadores, faziam com que as pessoas se sentiam até inferior perante a eles. Existe muito isso hoje, né? Pessoas com títulos, pessoas, né? Hoje tem tantos títulos que a gente mal pode chamar a pessoa sem um título, né? A pessoa perde a identidade que tem do nome. Meu nome é Ayalas, tá? Eu sou pastor de Cristo. Mas não, outras pessoas vão falar, não, ele é pastor e depois vem o nome. Então, o título não transforma você. O título não quer dizer que você é superior. Principalmente Jesus, que significa o ungido, o Cristo, o Messias, ele veio para servir e dar vida para os seus irmãos. Não é isso que a gente tem visto hoje. E Jesus chama essa classe de pessoas, olha só, acompanhe comigo, Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguem pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Agora eu quero ler em uma outra versão, na NVI, eu li na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Agora eu quero ler na Nova Versão Internacional. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Vocês entendem, irmãos? Para que classe de pessoas está falando? Ela está falando para pessoas que tem muita gente assim que acha que é santo, que vive uma vida de mentira. A palavra hipocrisia é uma palavra grega, significa artista, pessoas que são verdadeiras artistas, que forjam ser pessoas boas, forjam ter atos de justiça. Irmãos, obras boas não levam ninguém para o céu não.
Você pensa o quê? Que você dá uma gorjetinha de vez em quando, você fica bom por isso? Você acha que você dá um sacolão, você fica bom por isso? Você dá um produtinho de limpeza, você fica bom por isso? Deus está vendo aquilo que ninguém está vendo. Deus sonda a intenção do nosso exterior. Repare que Jesus falou assim, ó, vocês se preocupem em limpar, deixar muito bem a aparência externa do copo, mas por dentro vocês não se preocupam. Então façam primeiro a limpeza interna, para que a limpeza externa seja feita. Irmãos, muitas das coisas que sujam a nossa vida, que nos atrapalham de dar uma má aparência para o outro, não é questão de estética externa, é o nosso interior contaminado, sujo. Pensamentos impuros, atitudes impuras. É isso que corrompe o homem. Por isso que a transformação, por isso que a cura, por isso que o verdadeiro homem de Deus, vocês ficam assim, isso é mentira. O cara roubava, matava, agora ele quer dizer que é crente. Houve uma mudança? Houve. Se realmente ele teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo faz ele mudar. Não é o esforço próprio dele, não. É o milagre de Deus. Por isso se chama graça. Quem que vai para o céu? Todos aqueles que aceitam Jesus como o único e eterno suficiente Salvador. Mas tem que ter vida. Vida no Espírito, irmãos. Crer na palavra, praticar, não é simplesmente você ter uns conceitos dentro de você e fazer de vez em quando. A vida em Deus tem que se tornar natural. Você faz espontaneamente. Tem gente que força a ser bom. Tem gente que força a ser uma pessoa boa. Tem gente que força a não ser um mentiroso. Irmãos, eu conheço gente que trai a própria esposa. Conheço pessoas que traem o próprio pai. Não é? Olha só que mundo, a Bíblia diz hoje, no fim dos tempos, o homem trairia seus pais, seus irmãos, se levantaria pai contra filho, filho contra pai. Sabe por que isso? Distúrbios espirituais, distúrbios psicomáticos, homens que têm caráter ruim, índole ruim, mas Deus ele pode transformar? Pode, depende da sua atitude. Se creres e obedeceres, Deus tem o melhor para nós, para nos dar nessa terra. Não precisamos passar por cima de ninguém, não precisamos usurpar ninguém, não precisamos defraudar ninguém. Deus é aquele que nos guarda. Então por que Jesus está falando com as pessoas assim, com escribas e fariseus? Porque eles impediam até os outros. Um mau testemunho impede outras pessoas de seguir. Por que hoje existem pessoas que desanimam de Deus, não creem em Deus, não creem em igreja, não creem em instituições sérias? Porque você vê dentro do evangelho padres, dentro do catolicismo padres pedófilos, dentro da igreja evangélica pastores adúlteros, pedófilos, pastores usurpadores, usurpando, tirando dinheiro do povo. Você vê essas hipocrisias em todos os lugares. Mas existem os remanescentes, existem aqueles que dão bom testemunho. Por isso que a gente tem que olhar para Deus. Quando a gente está olhando firmemente para Deus, a gente não decepciona, não condena o todo. A gente vai condenar aquilo que está errado. E Jesus não estava condenando a religião judaica. Jesus estava condenando a hipocrisia dos religiosos. Aqueles, sabe como? Talvez você está aqui nesta noite ouvindo esse culto, dando até um glória a Deus na live aí, mas por dentro está cheio de pecado, está em adultério, está em mentira, está magoado com o outro. Talvez você escuta a missa todo dia, vê o culto todo dia, vê a missa todo dia, mas está aí roubando os outros, fazendo nota falsa, sonegando imposto. Deus está vendo, e é tempo de a igreja se converter, é tempo da humanidade perceber que ela sem Deus não é nada. Nós precisamos ter essa humildade, queridos. Não adianta ter um bom cheiro externo. Não adianta você comprar lá o seu azarro. Não adianta você comprar o seu chuanchu, ser bonitinho por fora, ter cabelos bem cheirosos, corpo, né? Existem várias pessoas, eu conheci pessoas assim. Conheci mulheres lindas por dentro com câncer. Conheci mulheres lindas com HIV. O que adianta? Conheci pessoas bonitas, mas no abrir da boca, pessoas, meu Deus, que dá nojo, Deus que me perdoe de ouvi-las, que só sai besteira. A gente abre a internet hoje, querido, vê pessoas, modelos, aquelas pessoas, aqueles homens, né, pintosos, aquelas mulheres bonitas, mas quando abre a boca para falar, as suas atitudes diárias, não, sabe, são coisas terríveis, né? Então, irmãos, como está o seu interior? Você está se cuidando bem para o Covid-19? Bênção. Você está fazendo bem a sua higienização? Maravilha! Mas você tem que cuidar do seu interior, você tem que cuidar da sua alma também, você tem que cuidar do seu espírito, né? Por isso que Mateus 5 é uma palavra tão forte que a gente precisa entender. Eu nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, mas eu tenho tratado de pessoas, irmãos.
que em seu espírito, na sua alma, tem matado pessoas. Eu tenho conversado com pessoas que no seu espírito eles estão com mágoa de pessoas, no seu coração é enganoso. Olha só, não pense você, eu nunca matei, mas se você teve vontade de matar, você já matou. Eu nunca roubei, mas se no seu coração você teve vontade de roubar, você roubou. Olha o que Mateus 5:27 está escrito. Mateus capítulo 5:27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Meu amigo, a graça é muito mais estreita que a lei. A lei, para ser condenado ao pecado, tinha que consumar o ato. E na graça de Deus, o caminho é estreito. Por isso que ninguém quer ser, eu não quero ser cristão. Por quê? Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu irmão, o reino de Deus de renúncia. Jesus não deu exemplo de sacrifício, entregou a sua vida. Por que a gente não pode renunciar às coisas desse mundo para viver uma vida de bênção eterna? Entende o que Jesus disse? Olha só. Ele diz, a lei diz, não adulterarás. Aí você pode dizer, não, mas eu não fui com minha mulher para um motel. Gente, eu trabalhei essa semana em um motel, né? Fazendo uma instalação de uma lavanderia em um motel daqui da cidade de Campos. Lavanderia de uns 4 motéis. Eu fiquei apavorado, dia inteiro, o motel funcionando. Pessoas e mais pessoas, jovens. Eu fiquei imaginando ali quantos adultérios, quantas fornicações. O mundo está perdido no maligno. Jesus é a luz, irmãos. Então as pessoas estão temendo o Covid para muitas coisas, mas para ir para o motel ninguém está temendo. Ninguém está temendo. Converta-se. Converta-se. Larga essa prostituta. Larga você que está aí me ouvindo nesta noite. Está aí com um casinho escondido dizendo que Deus está te aceitando. Deus entende, meu coração entende que você vai para o inferno. Então converta-se ao Senhor, o que a palavra de Deus diz. Mas se eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher desejando, já cometeu adultério. Eu quero cortar para você que talvez está falando aí, pastor, então o senhor é o que? É o gay? O senhor nunca desejou uma mulher? Já desejei, meu irmão. Mas eu dobro meu joelho e converto. Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu não quero estar fazendo isso. Eu não sou santo não, meu irmão. Mas a gente tem que ter uma vida de respeito. Respeito a Deus primeiro. Temor a Deus. Eu já falei isso várias vezes. Eu não traio minha mulher porque eu tenho um grande respeito a ela, não. O princípio do cristianismo é esse, a religião ensina. Não posso trair minha mulher porque é errado, porque a lei diz que se eu trair minha mulher é pecado. Não, eu não traio minha mulher porque eu amo Deus acima de todas as coisas, meu irmão. Se você não entende o primeiro mandamento, você não vai conseguir cumprir lei nenhuma das 9 restantes leis. Então eu amo minha mulher sim, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. E aí eu leio o mandamento, a instrução que Deus me dá. Não adulterarás, é por isso que eu não adultério. Não vou cair em adultério. Então continuando o texto aqui, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo. Olha, por isso que tem gente tanto cuidando do corpo, mas olha o que Deus fala. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. Você já parou para pensar nisso? Já? Você que vai para o culto direto aí, você já parou para pensar nisso? Você que assiste a sua missa todo dia, já parou para pensar nisso? Você que vai para o seu salão do reino, já parou para pensar nisso? Não adianta, meu irmão. A vida com Deus não se resume em 4 paredes. Nós temos que dar testemunho de vida. É aqui fora. Esse é o momento da igreja se levantar e mostrar que é luz, mostrar que é referência. Nós temos nesses dias a condição de se levantar para mostrar para os de fora que a igreja tem grande relevância nesse tempo. Nós precisamos demonstrar que somos verdadeira luz do mundo. Não é só um jargão. Nós precisamos ser sal da terra. Porque a Bíblia diz que se o sal não salgar, serve apenas para ser pisado pelos homens. Eu não nasci para isso, queridos. Eu não nasci. Se sua mão direita fizer pecar, corte a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Sabe por que muita gente não se santifica, queridos? A santificação é o processo, é a sanificação. Santificação, né? Falei de sanificação, que é o processo de higienização de cozinha industriais, produtos que matam bactérias, produtos que limpam, desinfetam. Agora, a santificação é o produto espiritual, é a ação espiritual de Deus para santificar a nossa alma, para desintoxicar o nosso coração, né? Como eu falei, eu conheci pessoas na África, irmãos, espero que ninguém escute isso, mas para entender, que fediam externamente. Mas quando a gente conversava com elas, quando a gente via a atitude delas, pessoas lindas no seu interior,
pessoas pobres fisicamente, mas ricas internamente, pessoas sem dinheiro. Eu conheço tantas pessoas ao inverso, pessoas com tanta dinheiro, mas era para ter um pouco mais de educação, né? Era para ser menos, né, ignorantes acerca de certos assuntos, que ignorância é ausência de saber. Pessoas com dinheiro, com condições, tão hipócritas, tão mesquinhas, né? Perdem a sua vida, perdem a sua conduta, se sujam com pessoas por causa de tão pouco dinheiro. Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Eu quero dar um conselho para vocês antigo: não julgue pela embalagem, julgue pelo conteúdo. Amém? Não julgue pela embalagem. Então olha só, o que eu preciso fazer para me santificar nesse tempo? A palavra de Deus diz, irmãos, dê o primeiro passo, fale com Deus. Primeira coisa que você precisa ser sincero: Deus, eu estou assim, mas eu não quero ficar assim. Senhor, eu estou pensando nessas coisas, mas eu não quero. Quando você toma uma atitude, você jejua, você ora. As pessoas acham que a oração... Irmãos, sabe que eu tenho tido discernimento de oração? Oração, mas por que eu preciso orar? Teve gente que já me perguntou isso. Por que eu preciso orar, falar com Deus, abrir a minha boca, se Deus já conhece tudo, Deus sabe tudo, se Deus é onisciente? Você precisa entender que Deus sabe tudo, mas Ele precisa entender que se você quer, que quando eu abro a minha boca para orar, não é Deus que muda, é eu que sou mudado. Quando eu jejuo, não é Deus que muda, sou eu que mudo. Deus está vendo a intenção do meu coração. Aí isso não é uma fórmula mágica, não. Eu jejuei, estou mudando. Não, fariseus jejuavam, fariseus oravam 5 vezes por dia. E além do mais, conhecia muitas escrituras. Então não é apenas um ato de fazer mecanicamente, é de desejar mudar. E quando você deseja mudar, aí acontece o sobrenatural. Deus lá dos altos, Ele manda a santificação e opera o milagre, te desintoxica o seu interior, e você vai sendo de glória em glória renovado, como está escrito em Tito: de glória em glória nós somos renovados. Então você precisa entender isso. Por que a necessidade? Por que eu preciso orar? Porque quando eu oro, sou eu que mudo. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço a vontade de Deus e tomo uma atitude de viver uma vida nova, de ser uma pessoa que quer seguir os preceitos, os princípios de Deus. Deus me dá força para mudar, queridos. Por isso que muda. Amém? Estão entendendo isso? Por que eu preciso, irmãos, orar? A Bíblia diz que quase todas as coisas são santificadas pela oração e pela palavra. Você já ouviu isso? Então quando eu oro a Deus, quando eu converso com Deus, quando eu falo com Deus, e as minhas necessidades, quando eu apresento a Deus, não só a oração de necessidade, não é só de pedir, mas a Bíblia diz: se você pedir, você recebe. Se você quiser mudar, você vai mudar. Pede e receberás, bate e a porta vai se abrir. Pedir e dar-se-vos-á, é princípio. Por isso que eu preciso. Então tem tanta gente que pede um carro, tudo. Eu quero te convidar nessa noite. Pede santificação, pede para Deus mudar o seu caráter. Eu estava pedindo aqui a Deus agora, aqui antes de começar esse culto: muda, Senhor, porque eu sei que existe ainda coisas no meu interior que precisam ser mudadas. Apresente-se a Deus. Se você não se apresenta a Deus, como que você vai mudar? Eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo largar o adultério, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de desobedecer, eu não consigo parar de obedecer, eu não consigo obedecer meu pai e minha mãe. Você já pediu a Deus, meu amigo? Você está com a vida individualista. Nós precisamos nos colocar debaixo da graça de Deus. Nós precisamos nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus. Nós precisamos nos colocar debaixo da cobertura. Irmãos, nós precisamos nos humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. Deus, eu estou assim, mas eu não quero ficar assim. Pai, eu sei que muitas coisas do passado podem ter me feito estar tendo essas manifestações, mas eu sei que no Senhor, o Senhor tem bênção para me dar. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, em Coríntios está escrito isso: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Receba essa palavra profética em sua vida, queridos. Nós precisamos ir buscar o sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7. Porém, se andarmos na luz, olha só, temos que ter... Andar na luz é o que, irmão? Andar debaixo do poste? Ficar com... Não, andar na luz é ter uma vida transparente, meu amigo. Se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um princípio aqui: você que não consegue ter comunhão com pessoas, vive quebrando relacionamento, não tem firmeza, não tem amigo, sabe o que é?
Começa a ter uma vida transparente. Começa a andar na luz. Cara, minha vida é um livro aberto. Quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, não gosta. Ninguém gosta. Muita gente não gostou de Jesus, mas Jesus não era muito aceito. Sabe por quê? Porque ele pregava a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, eu não prego de mim mesmo. Eu prego Bíblia. Eu falo da verdade. E as pessoas às vezes não aceitam a verdade. Então não é culpa minha. É culpa entre você e Deus. Vai para a luz. Vai para a luz. Então é tempo de tirarmos as máscaras, que se caiam as máscaras espirituais, que se caiam as máscaras desta noite, que venha clamar pelo sanitizante espiritual, que o nosso corpo, alma e espírito venha ser purificado nesta noite. E se Jesus voltar hoje, queridos, que possamos nos apresentar irrepreensivelmente diante daquele que nos chamou. Aleluia, glória a Deus. Amém? Jesus está aí nos convidando a ter uma vida de santidade. Pastor, mas é muito difícil. Olha, querido, é difícil. Difícil sim, mas não é impossível. Jesus disse assim, ó: eu venci o mundo e vós também podereis vencer. Amém? Eu quero terminar com esse princípio. Você crê? Aí tem que usar a sua fé. Você crê que Jesus venceu em carne? Se ele venceu, mas ele era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz em Filipenses: sendo Deus, não usurpou, não usou nenhum poder de Deus, mas assumiu a forma de servo. Nós precisamos assumir isso. Assumir forma de servo. Tem muita gente que pensa que é e não é nada. Cara, nós precisamos descer. Diante dele nós não somos dignos nem de amarrar a sandália dos seus pés. Para que tanta soberba, irmãos? Você lembra da história do rico e Lázaro? O rico, tanta soberba, tanta coisa, morreu, foi para o inferno. E lá das chamas atormentantes do inferno, ele ficou clamando por Lázaro. Lázaro, você ficava lá no meu portão, Lázaro. Permita eu voltar. Lázaro, põe um pouquinho de água na minha boca e molha a ponta do dedo aí, bota na minha boca. Deus, permita eu voltar lá para pegar para meus irmãos, para que eles não sejam igual a mim, não venha cair no mesmo tormento. Vocês entendem, irmão? Deus falou para ele: não tem mais jeito. Agora tem jeito. Você está em vida? Agora tem jeito. Depois que você perder esse corpo, meu irmão, já era. Não tem mais jeito. É tribunal, é juízo. Buscamos o Senhor enquanto se pode achar. Vamos nos apresentar diante do Senhor irrepreensivelmente. Cara, vamos descer, se humilhar. E Deus dá graça aos humildes, mas, como está em Tiago, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Vamos orar comigo. Vamos descer. Quantos aqui são adoradores? Você sabia que muita gente não está conseguindo, não tem o hábito mais de dobrar o joelho? Eu quero te convidar a dobrar o joelho dentro da sua casa aí. A palavra ajoelhar significa adorar. Você sabia disso? Adoração vem da palavra ajoelhar-se. Quando a gente se prostra diante de Deus, a gente está adorando. Se entrega diante do Senhor aí. Ore ao Senhor. Senhor, purifica minha alma. Purifica o meu ser, Deus. Limpa o meu coração, Senhor. Senhor, eu tenho feito muitas coisas que não agradam ao Senhor, mas eu sei que o Senhor tem poder para perdoar. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, das más condutas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Dai-me a alegria da salvação, Senhor. Tira a infelicidade. Quantas pessoas infelizes, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, compulsivas em fazer o que é mal. Compulsivas a fazer aquilo que é errado. Até têm um conceito, sabe, foram ensinadas por seus pais o que é ser certo, mas não conseguem fazer. Mas que nesta noite, se ela ouvir essa palavra, onde ela estiver, ela possa receber, ó Deus, a ajuda sobrenatural. Ela possa saber que há um Deus no céu, que há um Deus acima desses céus, que cura pecados, que cura enfermidades, que nos liberta, que nos transforma, Senhor, que traz esperança de dias melhores. Deus, que nós venhamos perder neste mundo. Deus, que nós possamos perecer neste mundo pela justiça do Senhor, mas ganhar, Senhor, nós ganharemos contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que todos que estejam, Senhor, nesse momento aqui em comunhão com essa palavra, recebam da graça e da bênção do Senhor. Amém? Igreja, Atos 2:42, lembre-se, nós precisamos viver
juntos, unânimes, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Liguem uns para os outros, pergunte como está a vida do seu irmão, estejam se relacionando, estejam aqui em unidade, amém? Se você desejar, estaremos no YouTube, deixa lá o seu pedido de oração e vamos manter a comunhão, amém? Culto quarta-feira, nós estaremos aqui também no Facebook, no YouTube, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe.